Líderes e Negócios é um oferecimento de Simplax, a maior plataforma de compartilhamento de equipamentos do Brasil. Clube do Resíduo, sua plataforma de compra e venda de resíduos. E Placarte, arte em pedra. Olá, tudo bem com você? Está começando mais um Líderes e Negócios e você confere agora os destaques do nosso programa. O Brasil ele tem muitas perspectivas positivas e a gente caminha isso principalmente nos nossos resorts. O ramo de seguros anda par e passo com a economia. Portanto, qualquer movimentação da economia, o seguro cresce junto com essa movimentação. A experiência hoteleira é assunto do nosso próximo bate-papo e eu recebo nos estúdios do Líderes e Negócios Fernanda Santos, gerente-geral da Vila Galé Paulista. Seja muito bem-vindo ao nosso programa, Fernando. Prazer receber você aqui. Muito obrigada, eu que agradeço a oportunidade. Bom, vamos falar um pouquinho sobre alguns números para começar o nosso bate-papo. Um levantamento do Fórum de Operadores Hoteleiros do Brasil divulgou recentemente que nós tivemos um aumento de um pouco mais de 7% no acumulado de 2019 nos números de diária média. Apesar desse desafio que a gente está vivendo agora, esses números são animadores? Com certeza, não tenha dúvida. A gente sai de um 2020 um pouco pessimista devido à pandemia. Entramos 2021 repletos de energia e de otimismo e com certeza teremos uma grande reversão do mercado para o segundo semestre. Como vocês vêm sentindo no dia a dia, né, o grupo, a rede como um todo, o impacto desse novo momento que a gente vive hoje? Hoje a gente vê que o cliente está um pouco mais criterioso, ele acompanha toda a parte de higiene, de limpeza, a forma que a gente trata com o bem-estar dele dentro do hotel. Então é muito importante que a gente passe credibilidade e segurança para que a gente tenha o regresso dele. Basicamente é trabalhar a experiência e ao mesmo tempo a segurança de uma nova vida. A vida do cuidado não só com ele, mas também com os outros que estão ao redor. Aquele cuidado mútuo, né? Tanto quem chega cuida de quem está e quem está cuida de quem chega para que todos vivam bem, né? Para falar um pouquinho mais do grupo Vila Galé Hotéis, né? É um grupo português que tem os seus empreendimentos também aqui no Brasil, um total de 37 unidades, sendo 27 na Europa, com 10 no Brasil. É uma recém-inaugurada ali em agosto do ano passado, no meio de todo esse furacão que a gente está vivendo, né? Como tem sido essas realidades que vocês acompanham também dos hotéis lá em Portugal, em território europeu? Está muito diferente daqui? Você tem uma ideia para passar para o nosso público dessa realidade? Nesse momento, nossos hotéis, a gente está com eles com a operação encerrada, até para manter a segurança também dos colaboradores e também do próprio cliente. A hotelaria no Brasil, ela caminha de uma forma diferente. O brasileiro, eu acredito que é um pouco mais audacioso e o brasileiro ele não quer mais ficar em casa, ele quer sair, ele quer vivenciar outras coisas, ele quer se sentir livre e diante desse período todo que nós ficamos muito tempo fechados, com certeza o momento é um momento de apreensão, é um momento de cuidado, mas é um momento de retomada também. Então eu acredito que o Brasil ele tem muitas perspectivas positivas e a gente caminha isso principalmente nos nossos resorts. A força do turismo brasileiro, em especial aqui o turismo de São Paulo, ele é bastante representativo e essa fatia da rede hoteleira realmente tem um papel bastante importante nesse processo. A gente acredita que a economia ela vai retomar juntamente com o turismo. É o cliente que ele precisa sair, não sair apenas para o lazer, mas sair também para o corporativo. Ele precisa trabalhar, ele precisa ter as reuniões, ele precisa ter contato com as pessoas. Então, é o mundo que a gente está vivendo e a gente tem que se adaptar e se adaptar rapidamente. Ninguém esperava, mas aconteceu. Então, agora a gente tem que se adaptar de alguma forma, né? E com certeza. Nunca parar. Com certeza. Está aí o poder da nossa resiliência. Nesse mesmo estudo da FOB, dos números que eu mencionei na primeira pergunta, um destaque de evolução para a rede hoteleira ficou por conta da região sudeste, né, que despontou em comparação às demais, e se a gente considerar a menor evolução, ficou em comparativo com o nordeste. Como você avalia essa diferença de evolução de regiões, com a sua experiência dentro da rede? Eu vejo que o cliente ele está mudando. Hoje a gente consegue ter um hotel de cidade onde você também tem a captação de um cliente a lazer, o cliente que ele busca uma experiência.
Hoje, o nosso objetivo é focar na experiência do cliente. O que a cidade tem para oferecer? O que o empreendimento tem a oferecer? E São Paulo, ela vem muito, a cidade vem muito dentro disso. Você tem uma experiência de gastronomia, você tem uma experiência de cultura, você tem uma experiência de compras, você tem uma experiência de repente, estar caminhando na Avenida Paulista, como a gente vê muito nos dias de hoje. A Avenida Paulista, no meio desse, podemos dizer, de uma certa instabilidade, um certo caos, você vê que as pessoas estão ali e elas querem viver isso. Então a gente não pode impedir, a gente tem que se adaptar e se adaptar muito rapidamente, porque tem aí o mercado e as pessoas estão com ansiedade e a gente tem que fomentar essa ansiedade e reverter para a gente. É uma forma de repente, até acalmar os consumidores e entender que, apesar do momento ser difícil, existem alternativas que podem suprir um pouco dessa necessidade que vai gradativamente voltando ao que a gente chama de normal, né? Claro, com certeza. A gente fala muito disso a nível do mercado hoteleiro e turístico, mas também dentro da empresa. Hoje, quando a gente olha para a Vila Galé, a gente imagina que a gente tem uma força enorme no segmento de lazer e a gente está dentro de São Paulo, dentro de uma metrópole onde as pessoas também estão buscando essa experiência de lazer. Então, o empreendimento também está muito voltado para isso. Por mais que hoje nós somos o menor empreendimento da empresa, né? Hoje a gente conta aí com 108 apartamentos, mas o cliente que nos busca por essa referência também de lazer, gastronomia, viver uma experiência também voltada para o produto português. Então, a empresa ela propicia essa vivência, né? Hoje nós temos em Portugal 2 vinícolas. A gente tem a Casa de Santa Vitória e a Vinícola Valmoreira, que é a mais recente para nós no Grupo Brasil. O cliente ele tem essa experiência nos nossos resorts, porque é um produto que está incluído, né? Nos hotéis de cidade. A gente tem um sistema diferenciado de trabalho, mas o cliente quando ele adentra o hotel, ele vive isso. Vive muito bem essa experiência portuguesa, essa identidade portuguesa. E também a gente busca sempre tematizar tudo. A exemplo de São Paulo, hoje a gente fala um pouco de Portugal, mas ao mesmo tempo de escolas literárias que retratam muito a cidade de São Paulo. Fernanda, a gente continua o nosso papo daqui a pouquinho, a gente vai para o nosso intervalo, mas antes, queria convidar os amigos de casa para acompanharem o nosso quadro Papo de Líder, o quadro que traz histórias de empreendedores que fizeram acontecer. Acompanhe. Olá, eu sou Marcos Couto, presidente e CEO da Alper Corretora de Seguros, uma das maiores corretoras de seguros do Brasil, listada na B3 e com atuação em todo o território nacional. E são 10 anos de atuação no mercado, 10 anos como uma empresa listada na Bolsa, e a companhia é uma companhia com uma atuação diversificada. A Alper atua em todos os segmentos de seguros, quer sejam segmentos corporativos para empresas ou segmentos de seguros para pessoas. Portanto, a gente tem uma atuação bastante diversificada. Então, a companhia vem num momento muito bom, muito positivo, crescendo 2 dígitos aí nos últimos 3 anos, o que é algo bastante significativo, dado que somos uma das maiores corretoras. O ramo de seguros anda par e passo com a economia. Portanto, qualquer movimentação da economia, o seguro cresce junto com essa movimentação. Seguro é algo muito relevante para as empresas e pessoas, e como segmento de negócio, é um segmento também bastante interessante e promissor. Vale dizer ainda que o Brasil, comparado com outros países maduros, é um país que seguro ainda é subpenetrado. A gente não tem ainda nem a metade da penetração de alguns países maduros. Portanto, existe um bônus demográfico, né? Um bônus onde pessoas vão adquirindo mais bens e precisando proteger, e a economia vai crescendo. Há pouco tempo atrás, a nossa economia, né, não era de trilhões, hoje em dia ela é de trilhões e ela vai seguir crescendo, e a gente vai voltar a estar, vamos dizer, no top 7 maiores, quem sabe 5 um dia, economia do mundo, e tudo isso passa por seguro. Então, existe uma oportunidade de crescimento relevante para os próximos 5 a 10 anos ainda no segmento de seguros.
Sua obra precisa de mármores e granitos? Então você precisa de qualidade técnica, mão de obra qualificada e de uma empresa com mais de 15 anos de experiência, que atende com excelência de obras residenciais a grandes eventos internacionais. Essa é a Placarte, especialista em mármores e granitos. A Placarte trabalha com materiais de primeira linha, equipamentos modernos e acabamento à base d'água, transformando seu trabalho em arte. Surpreenda-se você também. Placarte Arte em Pedra, dando vida para suas ideias. O Kumon acredita que toda criança vai mais longe quando aprende por si mesma, que pais comprometidos com o estudo dos filhos criam adultos mais confiantes e preparados, que o estudo no lar desenvolve a autonomia e a concentração e que a orientação individualizada expande a capacidade de cada um. Tudo isso sempre foi a essência do nosso método. Por isso, contar com o apoio do Kumon agora é ainda mais essencial para as crianças. Matricule seus filhos. Kumon é para agora. Kumon é para a vida. O app Cargo é o aplicativo que é realmente parceiro do caminhoneiro. Com o app Cargo, você não roda mais vazio e nem fica esperando carga. Pelo sistema de geolocalização, a transportadora encontra os caminhões que estão mais próximos, economizando seu tempo. O app Cargo oferece ainda o Clube de Descontos, onde você pode encontrar combustível, pneus, lubrificantes, equipamentos com valores abaixo do mercado. App Cargo, o aplicativo parceiro do caminhoneiro. De volta com o Líderes e Negócios para continuar o nosso bate-papo com a gerente-geral da Vila Galé Paulista, Fernanda Santos. Fernanda, já que a gente falou um pouquinho de experiência no bloco anterior, eu quero trazer um pouquinho da sua experiência para um comentário agora. Você já passou por resorts, agora em hotéis, também em cruzeiros, tem bastante experiência dentro desse mercado. Como você vê as oportunidades de investimento dentro desse nicho daqui para frente? O Brasil tem uma oportunidade, uma diversidade muito grande de mercado. O cliente brasileiro ele tem uma opção enorme, né, dentro do país. Nós temos um país enorme, onde você pode ir para um resort, ir para uma pousada, ir para um hotel de montanha. O que a gente precisa, na verdade, fazer e que vejo muito que as pessoas que lideram o segmento precisam fazer é atuar no segmento aéreo, no segmento rodoviário, terrestre, olhar mais para a mão de obra, capacitar a mão de obra, oferecer recursos na parte de universidades, cursos técnicos, idiomas. A gente precisa profissionalizar também mais o mercado e precisa também educar o cliente e mostrar a ele que a gente tem uma gama de oportunidade, que o céu é o limite para o Brasil e a gente precisa olhar aqui para dentro. Como você vê a integração desses setores dentro do turismo? A gente tem a parte do transporte, a parte de hotelaria, parte de infraestrutura, porque de uma certa forma eles são interdependentes, né? A pessoa precisa chegar no aeroporto com estrutura, para ter um transporte ou uma rodovia com estrutura, para chegar até o hotel de vocês, que também vai ter mais uma estrutura, né? Como você vê a unificação desses serviços hoje? É uma cadeia, né? Todo mundo tem que caminhar em harmonia, né? Entender que um segmento depende do outro, que a gente precisa de investimento, não só o investimento privado, que muitas das vezes, e na maioria das vezes é isso que acontece, bem como também do governo olhar com mais cuidado para isso. O que falta a nível Brasil, na minha percepção, é realmente ter um olhar direcionado, porque a gente fala muito em investimento, em dinheiro, mas ter pessoas que estejam aptas, pessoas que tenham conhecimento técnico, conhecimento da vivência, da experiência, para que consiga, junto dos grandes líderes no segmento hoteleiro turístico, desenvolver da melhor forma, capacitar da melhor forma, também promover a facilidade, também gerar valores atrativos para que as pessoas saiam de casa. Hoje, infelizmente, quando você vai olhar as passagens aéreas, você às vezes abdica de uma viagem, porque às vezes fica muito mais caro você pagar o valor
do avião, né, da passagem aérea, do que propriamente do hotel. Então, eu acredito que a gente acaba perdendo muito disso por conta do alto custo também, do deslocamento. Então, eles têm que entender que é um trabalho em parceria. Se a gente não comunhar da mesma ideia, né? Se a gente não, na verdade, estar juntos nessa jornada, e uma jornada, inclusive, de retomada, com certeza todos perderão. Não é só um segmento. Tem uma cadeia envolvendo, né, todo esse processo. Você mencionou algo relacionado a custo, né? Muitas pessoas elas têm aquela ideia de que para se hospedarem no hotel elas precisam ficar ali por 2 ou 3 ou 4 dias, uma semana, aquela ideia das férias, né? Para desfrutar de tudo que um hotel pode oferecer. Mas existe a modalidade day use, né? Que a pessoa pode passar o dia para saber como tudo isso funciona por um preço muito mais acessível, e muita gente não sabe que isso existe, né? Seria essa, de repente, uma boa ferramenta, um bom atrativo para fidelizar esses clientes a se tornarem, de repente, residentes, porque não, num futuro, para ficar 1 mês, 2 semanas, talvez a negócios, e de repente frequentar mais a cadeia do hotel? O Day Use é um serviço que a gente vê como uma grande oportunidade da gente divulgar o que tem. É uma gastronomia, é o serviço do spa, é o serviço, de repente, de você querer tomar um bom café numa área segura, numa área, a exemplo de hoje, uma área higienizada, uma área que propicia um cuidado, uma forma, obviamente, de um custo mais reduzido, e de repente você ter usufruído desse serviço, conhecer desse serviço e numa oportunidade, passar uma diária, passar um final de semana, enfim, divulgar isso para um amigo que vem lhe visitar. Então, de repente você tem aí uma família, como aconteceu anteriormente conosco. Tivemos um cliente esse final de semana no hotel que trouxe mais 8 pessoas para jantar, porque ele estava hospedado, veio do interior de São Paulo, a família de São Paulo, e ele queria vivenciar essa experiência. E diante da cidade, da forma que está hoje, o hotel ele acaba sendo também uma forma segura de você estar, porque a gente também segue protocolos extremamente rigorosos, então a gente acaba abrindo isso também para o cliente externo, que deseja usufruir do spa, que deseja usufruir da área da piscina por algum momento. Então, por isso o Day Use ele acaba sendo uma forma também do cliente viver essa experiência. É muito comum que a gente veja as instalações dos hotéis em grandes cidades, né? Um prédio ao lado do outro, grandes estruturas, mas também a gente tem essas instalações que ficam em litorais, em áreas de preservação, e elas exigem um cuidado especial de quem as instala ali, né? Como funciona essa política dentro do grupo para trazer, principalmente, por exemplo, instalação de resorts, né? Em áreas que são majoritariamente ocupadas pela natureza? A gente vai de um extremo ao outro. Não só de trabalhos internos, mas também de trabalho com a comunidade. Então, nos dias de hoje, também esse momento nos propiciou abolir todo e qualquer tipo de papel. A gente vem com um novo recurso para o cliente, mais interativo, mais digital. A comunicação ela é muito mais rápida e, ao mesmo tempo, mais lúdica, porque ele acessa, através de um QR Code, todos os serviços disponíveis. Nós também estamos trabalhando com copos reutilizáveis, também abolindo toda a parte de descartáveis no empreendimento. Também trabalhamos o recurso de reciclagem de lixo, de horta pedagógica, para envolver também as crianças dentro desse processo, né, que é o cultivo, que é você ter algo orgânico, algo produzido por ela mesma, né, o cuidado e o cultivo por ela mesma. Então, essa é uma oportunidade das pessoas entenderem que, além de uma estrutura que pode ser desfrutada por qualquer pessoa, a gente ainda tem essa chance de saber que o ambiente está sendo cuidado, porque isso volta para a sociedade de alguma forma, né? Com certeza. Uma forma de reparar um pouco, né, do que a natureza vem oferecendo para a gente. Bom, vai ter mais bate-papo, mas nós vamos de novo para um rápido intervalo, uma rápida parada. Mas antes, eu quero convidar você para acompanhar o nosso quadro Você na TV. O quadro que vai trazer o trabalho de pequenos empresários e microempresários, e o seu pode aparecer aqui no Líderes e Negócios. Acesse as nossas redes sociais e mande o seu vídeo para a gente. Olá, somos o Atelier Green e falamos da cidade de Niterói, no Rio de Janeiro, para o programa Líderes e Negócios. Somos uma empresa de decoração de interiores
E aqui o cliente vai encontrar persianas, cortinas e colchas sob medida e uma grande variedade de tecidos, pisos, papéis de parede e tapetes. É possível sim trabalhar de maneira sustentável, com bom gosto e qualidade. Nós priorizamos produtos naturais ou que tenham material reciclado em sua composição. Carregamos em nosso nome e identidade o verde, simbolizando a esperança de um mundo melhor e com pessoas mais conscientes. Venha nos conhecer, será um prazer te receber. Simplax, a maior plataforma de compartilhamento de máquinas e equipamentos do Brasil. Aqui você pode alugar o equipamento que quiser e pelo tempo que precisar. E não só os tradicionais, como construção civil, não. Além desses, você encontra aqueles que você não consegue alugar por aí, como prensas, caçambas rolon, extrusoras, máquinas para reciclagem e muito mais. E por quê? Porque quem tem esses equipamentos parados, cadastra na plataforma e ganha dinheiro compartilhando com você. Quem tem, disponibiliza. Quem precisa, reserva. É simples? É eficiente? É Simplax. Sua obra precisa de mármores e granitos? Então você precisa de qualidade técnica, mão de obra qualificada e de uma empresa com mais de 15 anos de experiência, que atende com excelência de obras residenciais a grandes eventos internacionais. Essa é a Placarte, especialista em mármores e granitos. A Placarte trabalha com materiais de primeira linha, equipamentos modernos e acabamento à base d'água, transformando seu trabalho em arte. Surpreenda-se você também. Placarte Arte em Pedra, dando vida para suas ideias. O app Cargo é o aplicativo que é realmente parceiro do caminhoneiro. Com o app Cargo você não roda mais vazio e nem fica esperando carga. Pelo sistema de geolocalização, a transportadora encontra os caminhões que estão mais próximos, economizando seu tempo. O app Cargo oferece ainda o Clube de Descontos, onde você pode encontrar combustível, pneus, lubrificantes, equipamentos com valores abaixo do mercado. App Cargo, o aplicativo parceiro do caminhoneiro. De volta com o Líderes e Negócios, conversando com a gerente-geral da Vila Galé Paulista, Fernanda Santos. Fernanda, a gente sabe que em qualquer nicho, na verdade, os clientes, os consumidores, eles estão cada vez mais exigentes. Como vocês trabalham nesse processo de fidelização dos clientes na rede? A gente trabalha através da experiência. Basicamente, hoje, temos que investir na experiência do cliente, o que ele está buscando. Então, a rede ela olha muito para isso. Nós já temos um segmento muito forte de lazer e hoje o objetivo, além de potencializar o lazer, obviamente, principalmente no estado de São Paulo, porque é isso que nós almejamos, a gente deseja ser referência em São Paulo, também buscar intensificar o mercado corporativo. A gente costuma receber em vários lugares, em várias cidades, famílias, crianças, pessoal da melhor idade. Vocês têm programas específicos em termos de atrativos para trazer esse pessoal para que eles entendam melhor a proposta do hotel? Ou normalmente a proposta é mais generalizada, focado no grupo mesmo? Trabalhamos com segmento de lazer focado nos resorts e também no hotel de cidade, mas quando o cliente busca experiência de resort, o que ele busca? A família, a interação, o lazer para a criança, o lazer para o adolescente, o lazer para o adulto, a experiência gastronômica. Já na cidade, ele busca sim o corporativo, estar ali numa reunião ou de repente apenas pernoitar, mas ao mesmo tempo também trabalhar o lazer aos finais de semana.
provavelmente tem alguma diferença quando a gente compara Brasil e Europa, que é o caso da rede de Portugal. Como você pode traçar esse paralelo para quem está assistindo a gente em casa, para entender como funcionam esses serviços? Eles são estritamente padronizados ou nós temos realidades diferentes? Eu falo que é um pouco diferente porque o perfil do cliente é diferente, né? Eu nunca trabalhei diretamente com os portugueses, nunca trabalhei diretamente nos hotéis de Portugal, mas como tenho experiência internacional, ainda acredito que o brasileiro ele tem um perfil diferente dos outros. É uma cultura, como eu posso dizer, uma cultura alegre, é uma cultura que quer usufruir de todo o serviço, é uma cultura que quer aproveitar de tudo que tem para oferecer, e o resort ele caiu no gosto do brasileiro, né? Ainda mais com essa facilidade de sistema all-inclusive também, que facilita bastante para quem tem famílias grandes, filhos e traz todo mundo, já consegue fazer um passeio numa estrutura bem fascinante, por um preço bem mais acessível, que se você fosse fazer uma coisa meio separada, talvez o preço ou o valor, independente da rede hoteleira, seria um desafio, né? Atende bem todo esse público de uma forma geral. E eu acredito também que a gente tem algo que acaba sendo um diferencial. Somos uma empresa grande, mas somos uma empresa familiar, e a gente busca sempre ter uma proximidade muito grande com o cliente, mas uma proximidade, mas ao mesmo tempo entendendo que existe um distanciamento entre empresa e cliente, mas o acompanhamento ele acaba fazendo a diferença. Então a gente sente muito a pele o que o cliente está buscando, e muitas das vezes a gente ali mesmo no dia a dia consegue captar isso e consegue adaptar rapidamente a essa necessidade. Vamos falar então um pouquinho de futuro, né? Quais são os planos do grupo daqui para frente, para os próximos meses? Quais são as ideias que vão sair do papel aí? Os planos extremamente promissores. No meio de uma pandemia a gente ainda fala de crescimento. Estamos à construção de um resort do chão em Maceió. Tem outros planos de expansão também a nível Brasil. Nós temos o lançamento da Vinícola Valmoreira também no Brasil, então acaba sendo um diferencial no meio de tudo isso. Bom, vocês têm essa linha exclusiva de vinhos, né, que o pessoal encontra nos restaurantes, especialmente na rede hoteleira de vocês, né? Isso. Nós temos duas vinícolas. Temos a mais nova, que é a Valmoreira, que hoje é exclusivo nos hotéis da Vila Galé, e temos a vinícola da Casa de Santa Vitória, que consegue encontrar em outros locais para compra, para aquisição, mas fortemente dentro dos nossos hotéis e resorts. Como vocês têm sentido a aceitação do público com esses serviços exclusivos, por exemplo, como a parte do vinho, a estrutura do resort, já tem mais um em vista para ser aberto? Como vocês têm recebido esse feedback de quem usa o serviço de vocês de fato? É muito bem aceito, os clientes gostam, os clientes regressam, e o que a gente sente muito é a comunicação que o cliente tem. Como eu tive uma experiência em São Paulo, onde uma pessoa me viu com a camisa, né, representando, né, com a nossa logomarca, e me disse: Vila Galé em São Paulo? Como assim? Né? Então, quando a pessoa te olha dessa forma, é porque ela conhece, sabe que o produto é bom e sabe que agora a gente está em São Paulo também, de uma forma diferenciada, uma estrutura diferenciada, mas estamos em São Paulo. E eu vejo o mercado de São Paulo muito promissor e espero que a gente tenha outros empreendimentos que a gente possa, inclusive, concorrer um pouco com o interior, que é tão vasto e também tem grandes empresas e grandes resorts atuando. Fernanda, só posso agradecer a sua presença aqui no Líderes e Negócios e, como eu sempre falo para os meus entrevistados, muito sucesso. Eu agradeço a oportunidade. O Líderes e Negócios fica por aqui. Para quem quer acompanhar as novidades e os bastidores do programa, é só acessar as nossas redes sociais. Curta, compartilhe você também. Até o próximo programa. Líderes e Negócios é um oferecimento de Simplax, a maior plataforma de compartilhamento de equipamentos do Brasil. Clube do Resíduo, sua plataforma de compra e venda de resíduos. E Placarte,
Arte em Pedra.